Fala aí, galera, estamos aqui na nossa 15ª aula já e hoje nós vamos fazer um exercício de reta numérica, né? Para ser mais exato aqui, nós vamos fazer esse exercício aqui que, dado um segmento U, ele quer que a gente construa nessa determinada reta aqui o ponto que representa o 2U, que representa o menos 3U, que representa 1,5 e que representa o 2,37. Para números inteiros, o mais fácil seria você fazer isso aqui, ó. Você cria um círculo, né? Vem pelo compasso, você escolhe um centro e um segmento para determinar o raio. Esse ponto de interseção aqui é o nosso U. Se a gente quiser criar o 2U, a gente vem aqui, repete o processo, só que o centro agora com esse ponto, aqui, e a gente pode vir e fazer até aqui. Ou seja, esse segundo ponto aqui de interseção, ele é o nosso Ele é o nosso 2U. Se a gente quisesse fazer o menos 3U, era só ir fazendo o círculo, né, pelo lado contrário. Eu viria aqui, pegaria o ponto de interseção e iria fazendo circunferências. Aí pegaria outro ponto de interseção aqui e aí até chegar no menos 3U. Só que vocês podem observar que esse método é pouco eficiente. Ele funciona, mas não é muito eficiente quanto nós esperávamos. Claro, então, que a gente pode ver que existem outros métodos. Antes de mostrar outro método, eu vou ver como que a gente faria esse pelo menos 1,5 daria para fazer. Nesse aqui, a gente vem e cria o ponto médio, né? Aqui é o 1, aqui é o 2, a gente cria o ponto médio daqui até aqui. Então a gente já sabe que esse aqui é o 1,5U. Tudo bem, galera? Então o que nós vamos fazer? Já deu para ver que fazer o 2,37 não dá para fazer por esse método dos círculos aqui. Então o que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos deletar os nossos amigos aqui e vamos fazer o seguinte. O primeiro ponto a gente provavelmente vai ter que fazer com o círculo. Eu venho aqui, circunferência, né? Dou um ponto, escolho um segmento. E pego um ponto, esse ponto aqui de interseção. O que eu posso fazer agora é esconder esse objeto e fazer o seguinte, eu pego um vetor daqui até aqui. O que eu posso fazer também é fazer o seguinte, já que eu quero fazer o 2U, 3, menos 3, 1,5 e 2,37, eu venho aqui e dou esses valores fixos, né? 2, eu venho aqui e pego o 2, eu pego aqui e faço menos 3, 1,5, tá vendo que 1,5 é um valor inválido. Por quê? Porque eu botei vírgula, né? Tudo bem, se eu botar 1,5, ele entende. E o que a gente queria também é o 2,37. Tem que botar 2 pontos. Eu botei lá no fundo. 2,37. Ah, 2,37 e você botou 2,370.
Gente, é a mesma coisa. Por quê? O primeiro cara após a vírgula é chamado décimo. São 3 décimos, tanto no primeiro quanto no segundo. Esse segundo número após a vírgula é chamado centésimo. São 7 centésimos aqui, são 7 centésimos aqui, ou seja, é igual para os dois. E daqui para frente são 0 milésimos aqui, porque ele não fala nada, e aqui também são 0 milésimos. Então, na verdade, apesar deles parecerem diferentes, eles são o mesmo valor. Então, tendo esses 4 valores aí digitados, o que a gente faz? A gente vem aqui em vetores, produto de vetor por escalar. A gente seleciona o vetor aqui, seleciona o escalar. Tá lá ele. Seleciona o vetor aqui, seleciona o escalar lá. Seleciona o vetor. Tá vendo que aqui a gente tá, quando a gente bota aqui, a gente está selecionando esse vetor aqui maior. Agora, eu quero selecionar o AO ou o AQ. Aí a gente tem que ir meio pela sorte, né? Vamos ver se o AO, que é o primeiro, que provavelmente foi o primeiro que a gente criou. Se a gente apertar aqui 1,5, tá vendo certinho? Tá lá, 1,5. E aí, aqui o nosso 2,37. A gente seleciona o vetor aqui. Já sabemos que é... A gente tenta aqui de novo. Selecionar esse primeiro aqui. É o AO. Exatamente. E o 2,37. Tá lá. Agora, se eu modificar o tamanho desse U, né, o tamanho dos meus segmentos vão mudar automaticamente. Se eu quiser botar uma ponta no final de cada um deles, como é que a gente faz? Vem aqui, translação, você escolhe um vetor para transladar. No caso, eu quero escolher esse vetor aqui, vou vir e escolho o ponto a ser transladado. Esse ponto, ele vai lá para o final. Sempre a origem a gente pega. Eu quero fazer outro, eu escolho esse segundo aqui. O AO a gente já utilizou, né? Então, ó, o AQ. Vamos ver, fazer com AQ. Escolhe aqui, tá vendo? O AQ é esse aqui. Depois, o AS. É o último lá. E o AR, que é o que estava faltando, é esse cara aqui do meio. Então, agora a gente pegou todos eles e construímos. A gente pode depois até construir segmento de reta, né? A gente não pode medir. Tá vendo? Ele não deixa o comprimento para a gente medir. A gente teria que transformar ele num segmento de reta para depois sim poder medir o comprimento dele. Se a gente quiser depois vir aqui apresentar os objetos escondidos, aí é a nossa reta aqui que a gente estava querendo. Tudo bem, gente? Essa é uma das maneiras. E ainda tem uma terceira maneira ainda para a gente fazer isso, né? É utilizando, na minha sincera opinião, é a mais fácil de todas. Eu vou vir aqui e vou deletar esses pontos aqui. Vou construir... Não vou construir uma circunferência, vou vir pela homotetia. Então, homotetia eu pego aqui, escolho um ponto para centro, escolho um objeto a ser transformado, que no nosso caso aqui é o U, mas para isso eu teria que ter o U, né? Então eu venho aqui de novo e crio o nosso ponto de interseção aqui, e escondo essa circunferência. Esse aqui é o nosso U. Então eu venho aqui, homotetia, um centro, um objeto e a razão. Foi lá direto para -3. De novo. O 2. 1,5. Ou seja, é só você utilizar essa ferramenta da homotetia, que você precisa dos dois pontos que determinam o vetor unitário, né? E escolhe o valor que você quer
botar ele na sua reta numérica. Tudo bem, gente? Então, essa é a primeira atividadezinha aí, é pra gente ver como criar um ponto a uma determinada distância do centro, tendo uma unidade aí pré-determinada pra gente fazer. Tudo bem? Então, galera, para essa segunda atividade aqui, a gente tem que construir uma variável livre na reta numérica dada. A gente já até fez essa atividade aqui, né? A gente pega aqui um ponto, constrói ele sobre a reta, nomeia ele de x, por exemplo. Aí você modifica aqui, você vê que esse ponto aqui é um ponto livre, né? A ferramenta que a gente vai utilizar não está na reflexão, está nos vetores. Você vem aqui, criar razão por 3 pontos. Você escolhe o centro, você escolhe o segundo e você depois escolhe o terceiro. Esse é o valor da distância de x em relação ao zero, tendo esse u aqui como unidade unitária. Se você quiser dar o nome dele lá, você aperta aqui o x, né? Esse símbolo aqui do lado, ele serve para dizer que esse é um valor fixo, né? Um valor numérico, não é um ângulo. Quando é um ângulo, aparece aquele menor que o nome do ângulo e o valor do ângulo. Se eu movimentar o x aqui, o valor dele muda automaticamente, né? Se tiver antes do zero negativo, depois do zero positivo. Se eu mudar a minha unidade unitária, né? Eu estou aumentando a unidade unitária, ou seja, o x, como está acabando ficando mais perto do 1, ele acaba diminuindo. Certo? E aí a segunda atividade é só isso, né? Não tem muita coisa para fazer. A terceira atividade, ela é para fazer justamente o contrário, né? Dá uma olhada só. Olha só, essa terceira atividade, ela pede justamente ao contrário, né? Você dá o valor fixo, agora esse valor fixo V aqui, e você, utilizando com essa unidade unitária aqui, você posicionar onde que está esse V sobre a reta. E isso, exercício simples, você não vai utilizar no menu vetores, você vai utilizar a homotetia. Você escolhe um centro, você escolhe o objeto para ser transformado. Agora você escolhe a razão. Ele cria esse ponto aqui para dizer que é a nossa razão. Então, se você quiser dar um nome, você vem aqui e bota V. E ela é a razão da homotetia. Se você aumentar, tá vendo que o V vai afastar para manter a razão. Se você aproximar, o V aproxima para manter a razão de 5,45 do tamanho do vetor desse tamanho unitário aqui da nossa reta numérica. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez, obrigado por assistirem os vídeos. Espero vocês até a próxima. Obrigado, tchau.